Muita gente usou e usa até anfetaminas para emagrecer, né? As anfetaminas estão proibidas no Brasil, não estão, doutor? Então, você sabe, Isabel, que desde 2011 as anfetaminas elas estavam proibidas. Os derivados anfetamínicos, melhor dizendo. Então, Mazindol, Femproporex e Anfepramona. De todos esses derivados anfetamínicos, nos Estados Unidos só a Anfepramona é permitida. O Femproporex não e o Mazindol também não. Agora, o deputado federal Rodrigo Maia, após consultar algumas entidades médicas no exercício da presidência, ele resolveu liberar novamente o uso das anfetaminas, garantindo que é um recurso médico, que a obesidade é uma doença epidêmica e que a anfetamina seria um instrumento a ser utilizado. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, deu também um parecer favorável à liberação de anfetaminas, calcado por especialistas, principalmente da área de endocrinologia. Mas um parecer assim, com controle médico rigoroso, exames periódicos, etc. Eu vejo argumentos pró-Anvisa e pró-CFM, pró-entidades médicas. Realmente a obesidade é uma doença crônica, é uma doença epidêmica, como dizia o querido Alfredo Halper, não é culpa da pessoa ser obesa, o obeso é extremamente discriminado socialmente, em vários outros níveis também. Muitas vezes desenvolvem até problemas em relação à autoestima, autoimagem, em consequência dessa discriminação. E ele merece ter todos os recursos médicos disponíveis. Mas o problema é que ao longo de várias décadas, até hoje, os benefícios do uso dos derivados anfetamínicos na questão do peso, eles são modestos. E são modestos enquanto as pessoas utilizam esses medicamentos. Esse é um ponto. Então você tem efeitos modestos sobre a redução do peso. Então não tem grandes efeitos. Como age em nível de sistema nervoso central, basicamente no hipotálamo, modificando a neuroquímica do sistema nervoso central, quando você para de tomar esses medicamentos, muitas vezes as pessoas têm aquele popular efeito sanfona, elas voltam a readquirir totalmente o peso e ficam às vezes com um sobrepeso maior ainda. Então esse é outro ponto. Agora, os efeitos adversos são importantes, principalmente na esfera cardíaca. A gente tem trabalhos que demonstram claramente que pessoas com hipertensão, pressão alta, pessoas com um perfil clínico determinado, elas têm inclusive um risco de morte quando usam anfetaminas. Então a avaliação clínica ela precisa ser extremamente rigorosa e acompanhada por um endocrinologista e por um cardiologista. Esse é um fato. E da minha área, Isabel, antes de 2011, era nítido que eu recebia muitas mulheres, você como mulher feminista sabe o quanto o culto ao corpo perfeito, o quanto a cobrança sobre as mulheres por um padrão de estética pré-estabelecido socialmente é rígido. Então, muitas mulheres com distúrbios psiquiátricos graves decorrente do uso de derivados anfetamínicos. Então, essas mulheres muitas vezes tinham quadros de ansiedade, quadros de depressão, tem um quadro grave
que é a psicose anfetamínica. A psicose anfetamínica caracterizada por delírios, por alucinações, as pessoas têm uma alteração do padrão de pensamento, do juízo, da crítica. Isso é muito sério. Tudo desencadeado pelo uso de anfetaminas. Então a gente tem, de um lado, todo esse argumento pró, mas a gente também tem esses argumentos que são contrários. Bastante contrários, né? E algo que pegou muito mal, com todo respeito aos políticos brasileiros, foi eles passarem em cima de um órgão técnico que é a Anvisa. Por que a gente tem um órgão técnico que tem a função de zelar pela saúde da população, pela liberação ou não dos medicamentos, que é um órgão que se baseia em estudos científicos qualificados? Nesse país, se o governo vai lá e, por decreto, passa por cima dos interesses da Anvisa. O governo americano nunca passou por cima do FDA. É o que eu ia te perguntar. E nos outros países, como é essa história da anfetamina? Isso é liberado? Não, na Europa toda, qualquer anfetamina é proibida. Seja o Mazindol, Improporex, Anfepramona. E nos Estados Unidos, conforme eu já disse, só a Anfepramona. Então tem uma grande restrição. E aqui no Brasil, teoricamente, adoram copiar muitas vezes o modelo americano ou europeu. Só que nessas questões eles ignoraram, já que são locais, né, o continente europeu, onde você tem um padrão rígido de controle, de fiscalização, etc., lá não se permite. Então, tudo isso já diz que realmente os malefícios podem geralmente superar os riscos. E um detalhe importante aqui no Brasil: a gente hoje vive uma onda de distribuição de receitas em, muitas vezes, academias, internet. A gente tem um mercado paralelo de anabolizantes. Aliás, a Polícia Federal quebrou recentemente um esquema de distribuição de tráfico de anabolizantes e de anfetaminas muito sério. Então, em termos de lucratividade, e às vezes até com a conivência, infelizmente, de alguns colegas médicos, e aqui quero deixar claro que a maioria é ética, mas tem pessoas que são mercantilistas e acabam, vamos dizer, dando essas substâncias que têm um potencial de dependência enorme por um longo prazo e levando literalmente essas mulheres a surtos psicóticos e outros distúrbios psiquiátricos graves, fora essas questões cardiovasculares que oferecem risco de morte. Então, queria passar uma mensagem de alerta para que as pessoas tomem muito cuidado e mais, exijam do seu clínico, do seu endocrinologista, uma descrição pormenorizada de cada princípio ativo que ele coloca nas fórmulas magistrais, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que elas estão tomando. Parece um absurdo, mas é a realidade. Mas na maioria das vezes eu diria que as pessoas não sabem e nem querem saber o que estão tomando. Então, o risco é delas, né? Perfeito. Seu alerta, muito bom. Muito obrigada, Dr. Joel. Every time we say goodbye, I die